Bom, ainda não sou diácono, tá? Nem o César. Nós estamos nessa caminhada para rumo ao diaconato. No dia 22, no mês que vem, há menos de um mês, nós receberemos o leitorato, o Ministério do Leitorato. Nós seremos instituídos pelo bispo, a gente não sabe ainda qual virá, mas receberemos do bispo o Ministério de Leitor. Aí no final do ano ou no início do ano que vem a gente recebe do bispo o Ministério de Acólito, e aí para o segundo semestre do ano que vem, aí sim a ordenação diaconal. E do César, se Deus quiser, aqui na paróquia, se Deus quiser, a paróquia já renovada, tudo, né? Um espetáculo. Mas por enquanto ainda não, nem a partir do acolitato, depois que a gente recebe o Ministério do Acolitato, a gente pode ser chamado de pró-diácono. Mas depois do segundo ministério, do leitor ainda não. Então nós somos ainda candidatos a diaconato, tá? E eu quero dizer para vocês, assim, de verdade, assim, fundo do coração, é uma alegria muito grande, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, pelo tema, pelo assunto, mas poder partilhar com vocês. Eu nasci nessa comunidade, na paróquia São Martinho, nasci para Deus aqui nessa comunidade em 89. Eu vim para cá com 17 anos, já tinha sido batizado aqui pelo padre Ladislau, que eu morava pertinho da Irene, ali na Tamandaré. E aí começa a caminhada assim, e agora eu tenho a alegria de partilhar com vocês algumas coisas que nós recebemos no diaconato, também algumas coisas que eu procurei, por interesse assim, meu, também conversei com o padre Miguel, e partilhar com vocês que são os meus irmãos de fé, os meus irmãos de caminhada, para nós caminharmos juntos, para nós vivermos realmente a mesma fé, participarmos do santo sacrifício da missa com o mesmo espírito e principalmente com a mesma consciência. Principalmente com a mesma consciência. Para preparar esse momento, eu li, e aí já fica... Na verdade, esse momento começa com a Alda me convidando para falar sobre a missa no encontro da liturgia, depois abriu para o MESC. Depois que eu conversei com o padre achou que a gente devia convidar todas as pastorais. Então, algumas coisas eu foquei assim, bem para a liturgia. Então, eu li, passo para vocês assim, principalmente como tema, esse documento chamado Sacrosanto Concílio. Ele foi o primeiro documento que a Igreja publicou no Concílio Vaticano II. Qual é o documento mais importante do nosso país? É a Constituição. Os documentos, foram 4 que saíram do Concílio Vaticano II, são constituições. Então, eles são os documentos que regem a nossa fé. E o primeiro foi esse aqui. E no nome ele já diz, Constituição Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia. Esse aqui foi o documento que determinou que as missas não seriam mais em latim, seria na língua vernácula, e ele vai determinando outras coisas. Então, assim, nós precisamos ler, a gente precisa estudar, precisamos estudar. A primeira coisa que eu gostaria que ficasse no nosso coração de fiel católico é que nós precisamos estudar a nossa fé, precisamos conhecer a nossa fé. Eu posso dizer para vocês sem medo, sem nenhum medo, eu nasci de novo, eu realmente tive um novo nascimento quando eu comecei a fazer curso preparatório para ministro extraordinário. Eu já tinha, isso foi 2021, se eu não me engano, eu já tinha ali em 89, mais de 30 anos de caminhada, e eu fui ver ali coisas que eu fiquei com vergonha que eu não sabia. Eu fiquei com vergonha, eu não acredito que eu não sei isso. Eu não estou acreditando que eu passei 30 anos indo à missa e participando e tal, e não sei como é que funciona isso. E simplesmente assim, não é apenas o saber pelo saber. É que, depois, ainda não precisa passar, Giovanni, mas a gente tem muito assim aquela questão, tu começa a conhecer, tu perde a fé. Tu faz teologia, tu perde a fé. Eu estou terminando a teologia na Uninter, esse primeiro semestre vou me formar, mas ao contrário, quanto mais você conhece, mais você ama. Então eu coloquei assim para mim, ali no meu conhecer para amar mais. A gente conhece
para amar mais. Quanto mais a gente conhece a nossa igreja, quanto mais a gente conhece os nossos documentos, quanto mais a gente conhece a nossa história de igreja, mais a gente se apaixona por ela. A gente se apaixona pela igreja. Porque as pessoas que saem, elas não saem pela doutrina, entende? Elas saem pela prática mal feita de algum padre, de algum catequista, de muitos fiéis, que são de missa diária e têm comportamentos que não deveriam ter, e as pessoas se afastam, mas não se afastam pela doutrina. Entende? Elas não se afastam porque deixam de acreditar na Eucaristia. Isso vai acontecer depois, para de ir na missa, para de ir, vai acontecer, daí perde a fé, daí joga tudo, E se vem um protestante e pega, bom, daí perde Nossa Senhora, perde o Papa, perde tudo. Mas não sai por causa disso. Você dificilmente vai encontrar alguém que diga, eu saí porque eu descobri numa inspiração que Jesus não está presente na Eucaristia. Ninguém vai sair, entende? Ninguém vai sair. Sai pela má prática da nossa fé. Mas quando a gente conhece, a gente mergulha de verdade, a gente se apaixona, sabe? Cada vez mais. E eu tive assim, eu chamo para a minha vida de uma reconversão quando eu comecei a estudar de verdade, a mergulhar de verdade nos documentos da igreja e na doutrina da Santa Mãe Igreja. E é maravilhoso, maravilhoso. A gente enxerga, e eu vou fazer uma caminhada rápida assim com vocês até a gente chegar na Santa Missa, mas a gente enxerga o grande amor de Deus por nós. O grande amor de Deus. Como Deus nos ama, ama a humanidade inteira e vai nos conduzindo. E quando você começa a estudar a história, você vê que como Deus já conduzia desde ali. Nós tivemos semana passada Cristologia, e ainda falei com o padre no final, padre, olha o que evoluiu a ciência humana, a comunicação, a tecnologia, olha como nós tivemos evoluções nos carros, no transporte, tudo, quanta coisa evoluiu. E nós estávamos naquele dia ali estudando o Concílio de Éfeso, que foi feito em 431, no século V. Sabe o que significa isso? Significa que lá no século V, o Espírito Santo já tinha mostrado uma verdade que a igreja ia estudar o resto da vida, não vai mudar. Então, o Espírito de Deus, o amor de Deus, ele não espera que a gente amadurecesse assim, em algumas áreas para mostrar aquilo que é verdade, porque ele cuida da sua igreja. Ele cuida da sua igreja. E a gente vai enxergando isso, assim, e a gente vai se apaixonando cada vez mais. Eu estou vivendo isso. Estou vivendo isso de verdade. E estou tendo a oportunidade de partilhar com vocês e deixar no coração de vocês esse espírito de estudar, buscar e amar mais. Então, esse aqui é o primeiro documento do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio. Você vai ler coisas aqui que a gente deveria estar fazendo que a gente não faz. Só um detalhe, por exemplo, aqui diz assim, podem usar a língua vernácula, mas não se exclua totalmente o latim da celebração. A gente não tem mais quase nada de latim. Então, assim, tem algumas coisas que a nossa igreja do Brasil tem permissão para fazer, outras, mas a gente pode acrescentar. Nada nos impede. Então, são coisas que a gente vai aprender. Quando o Papa João Paulo fez 25 anos de pontificado, ele deu de presente para a igreja esta carta encíclica, Eclésia de Eucaristia, aos bispos, sobre a Eucaristia na sua relação com a igreja. Eclésia de Eucaristia, Papa João Paulo II. E aqui é uma carta, a gente lê, e é muito lindo assim, porque é um pai escrevendo uma carta aos filhos. Daí ele conta, assim, com todo o seu amor de pai, tem momentos que ele dá o seu testemunho, nas tantas missas que eu celebrei, foi assim, foi assado, e ele vai contando. E aqui ele diz assim, eu vou pedir para que seja publicada uma instrução sobre alguns problemas que acontecem na celebração da Eucaristia. E 2 anos depois foi publicado este documento, essa instrução, Redemptione Sacramento, sobre alguns aspectos que se deve observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia. Esses 3 documentos aqui, Sacrosanto Concílio, Eclésia de Eucaristia e Redemptione Sacramento, foram os que eu li assim, mais profundamente para preparar esse momento aqui com vocês. E a gente vai lendo
E a gente vai vendo assim, mas isso aqui a gente pode fazer, a gente não faz. Isso aqui a gente faz e não era para fazer. Então, assim, a gente vai olhando e nós temos um sacerdote eucarístico. Nós já tivemos, né? O Padre Ladislau é um padre muito eucarístico. Por isso que ele é filho do Padre Ladislau, um padre muito eucarístico, principalmente um padre de missa, de celebração eucarística. De celebração eucarística. Então, assim, se nós chegarmos conversando com o padre e explicando, padre, podemos fazer assim e tal, a gente pode fazer algumas, incluir algumas coisas, deixar de fazer outras, para a gente seguir os documentos. A gente seguir os documentos. E por que a gente segue? Depois vocês vão ver, tem uma lâmina, um slide que está escrito que eles disseram assim: o padre que celebra bem a Eucaristia e a comunidade que junto com esse padre busca seguir as normas, demonstram de maneira silenciosa, mas de forma expressa, o seu amor à igreja. O seu amor à igreja. Eu fico muito impressionado que às vezes a gente deixa de seguir alguma norma, alguma orientação da igreja, como se fosse assim, não tem nada, Deus não vai olhar, Deus não cuida, Deus não está cuidando dessas coisinhas e tal. Só que nós esquecemos, a gente esquece que para Pedro foi dito assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A nossa mãe igreja tem o depósito da fé e ela tem a autoridade de dizer para nós como a gente deve celebrar. Sob o risco de nós abrindo mão daquilo ali, nós estamos demonstrando não somente a nossa falta de conhecimento, muitas vezes o nosso desleixo, mas a nossa falta de respeito com a nossa mãe igreja. Com a nossa mãe igreja. E talvez a nossa igreja, a nossa religião católica, ela esteja assim, seja tão mal vista, muito por causa disso. Se alguém fala que por exemplo, muçulmano, tem que rezar 5 vezes, pega o seu tapetinho, vai lá, todo mundo nada. Eu nunca vou esquecer, cara, na final da Libertadores, que o Inter ganhou contra o São Paulo, tem uma foto, os caras indo para o jogo, e aí os torcedores, os amigos, eles fazem uma roda e protegem quem? Um amigo deles, que era o quê? Muçulmano. O cara no pátio do Beira-Rio bota o tapetinho, vira para a Meca, e os caras tudo em volta protegendo ele, cuidando dele, porque ele é muçulmano e ele tem os seus horários para fazer a sua oração. E nós, não é católico, né? Católico pode, né? Pode. É católico, tá liberado. Nós temos que rezar o texto da misericórdia. Não, mas reza as 4, reza as 5, não tem... Deus está vendo, Deus, sabe? Esse cuidado, sabe? Esse amor que nós perdemos, assim, e nós fomos passando, sabe? A gente foi passando e a gente vai perdendo, entre aspas, assim, o respeito. Eu acho muito interessante, às vezes, a gente vê lá nos deputados, a bancada evangélica está lutando pelo não sei o quê. Então, aí, quer dizer, tem a bancada evangélica e os outros todos são católicos, batizados, envolvidos em esquemas e tal, entende? Sabe, se ele é católico ou não católico, assim, é católico de ver jeito. Então, assim, nós estamos aqui reunidos e eu digo, estou muito feliz, e vou falar para vocês assim como um povo de igreja, como a gente fala lá no diaconato, igrejeiro, povo de missa, povo de ministério, para que a gente cresça na fé, cresça com amor, mas cresça na fé. Nós temos 3, então esses 3 aqui, tá? Depois eu vou mandar esse material aqui nos grupos, tá? Aí vocês não precisam se preocupar em copiar agora. Pode passar, Giovanni. Nós temos 3 dificuldades, tá? 3 dificuldades. Eu vou falar para vocês rapidinho, vocês vão ver durante esse momento, e vai nos levando, e vai aceitando esses sacrifícios, mas ele vai aceitando esses sacrifícios sempre com vistas a um sacrifício. E aqui em Abraão, a gente já vê Isaac, lembra? Abraão, mata teu filho a quem tu tanto amas. Isaac vai, depois você pode olhar, ele carrega os feixes, ele carrega a lenha, ele carrega o madeiro. Quem é que depois carregou o madeiro, né? Ele carrega o madeiro, Isaac. E aí,
Eita, cadê o sacrifício? Deus proverá. E aí quando Abraão vai, não faças nada contra o menino, porque eu sei que tu é filho. Teve uma pregação que eu assisti uma vez que Abraão não precisou, não viu seu filho morto, mas de Nossa Senhora não teve essa felicidade. Ela teve de ver o seu filho ser sacrificado. Mas ali a gente já enxerga que Deus providenciou. E ali a gente já começa a ver. Depois nós temos Moisés na sarça ardente. Moisés, grande Moisés. E aí eu venho alertar para a liturgia novamente. Moisés fica um tempão lá em cima na montanha do Sinai. Ele demora para descer. Ele sobe para receber as tábuas da lei, desce e depois volta. Essa segunda volta, ele demora. E aí o povo diz, Moisés morreu. Apareceu, Deus morreu. Precisamos de um Deus. Faz o desejo de novo. Sabe o que Moisés estava fazendo? Lá no Monte Sinai, ele estava com Deus. Mas sabe o que Deus estava fazendo, falando para ele? Deus estava descrevendo, tintim por tintim, como ele queria que fossem esses sacrifícios. São 6 capítulos. 6 capítulos, do capítulo 25 ao capítulo 31 do Gênesis, do Êxodo, é Deus dizendo: as vestes sacerdotais são assim, o altar deve ser desse tamanho, o templo assim, a oferta deve ser assim, tu vai cortar o sangue, tu vai fazer assim. Por que eu digo isso? Porque Deus vai na minúcia, entende? Deus vai no detalhe para dizer como é que Ele quer o sacrifício. E hoje, a gente não tem que prestar atenção no detalhe de como a gente vai fazer a nossa liturgia. E às vezes a gente aprende coisas e depois a gente acaba não colocando em prática. Por exemplo, vou dizer só um detalhezinho que eu aprendi no curso, e depois a Flávia confirmou também, na nova versão. Aprendi no curso para ministros da Sagrada Comunhão. Quando a gente vai pegar o cibório, a gente não deve pegar um cibório em cada mão, porque a gente não está pegando um vaso de casa lá, que pega um em cada mão e carrega assim. Não, tu pega um com todo respeito, porque tu está pegando ali. Quem a gente está pegando ali? Nós estamos pegando ali o próprio Senhor que nós estamos carregando. Então eu não posso pegar e pelo menos me passar a ideia de que eu estou pegando assim de qualquer forma e estou levando os dois assim. Não, é um. Mas vai fazer 5 viagens, faz 5 viagens. E pega um, se coloca, pega ele com todo respeito, toda reverência, coloca, depois vai lá e pega o outro. Se você está sozinho. Mas se tem 3, estão em 2, um dos 2 faz 2 viagens. Mas Deus vai ficar bravo? Não vai ficar bravo. Não é, sabe, Deus vai mandar o raio? Não vai mandar o raio. Vai perder o valor da missa? Não vai perder o valor da missa. Não é isso. Mas a gente é ensinado para fazer assim, entende? E a gente vai passar para quem está olhando assim, o nosso respeito, o nosso zelo com as coisas de Deus. Então essas coisas pequenas assim, claro, vou voltar a dizer, a gente não vai entrar para a cabine do VAR da liturgia, aí vai ver alguém assim, pegou, carregou, sabe? Vamos fazer aquilo que toca o nosso coração, e vamos caminhar rumo a uma liturgia bem feita, e que transpareça ali a glória de Deus. Pode passar ali, meu professor. Então, o primeiro elemento novo é o próprio Deus. Primeira novidade. Porque os outros povos, todos tinham vários deuses. Todos. Tinha alguns que eram a natureza, o deus árvore, o deus índio, aquilo daí. Os gregos tinham, um monte. Todos eles tinham vários deuses. Israel era o povo do Deus único e verdadeiro. Um só Deus. O único povo que era monoteísta. Tinha um só Deus. Então, Deus aceita os sacrifícios, aceita o culto que é prestado, mas Ele quer um culto só para Ele. Só para Ele. Não haja outros deuses diante de ti. Não haja. Não tenhas outros deuses. Na palestra do Senhorio de Jesus, a gente fala 200 vezes.
500 vezes. Se tu vai deixar a tua vida ser seguida por horóscopo, é porque o teu Deus está se transformando no horóscopo, porque é Ele que vai guiar a tua vida, Ele que vai dizer se tu pode, se tu não pode. Não é assim que a gente fala na palestra do Senhorio de Jesus? Né? Mas não haja outros deuses, é um Deus único e verdadeiro. Então a primeira novidade é Ele, e a segunda novidade é essa: Deus quer o coração. Essa é uma grande mudança. Não é simplesmente e vai ali e mata um animal e asperge com o sangue, vai ali e oferece os melhores frutos, as melhores colheitas. Não, não. Isso é uma demonstração externa. Desde o começo, se você vai olhar no Gênesis, Deus vai dizer assim: pega a oferta daqueles homens a quem no seu interior foram movidos a fazer isso. Desde o começo. Deus quer o coração do homem. Quer ver? Quaresma: rasgai as vossas vestes e não o vosso coração. Rasgai os vossos corações, desculpa, e não as vossas vestes. Rasgai os vossos corações. O Salmo 50, volta a dizer, né? Liturgia das horas, laudes, toda sexta-feira se reza o Salmo 50. Então, assim, se a gente busca novidade, não é aí. Toda sexta-feira. Se reza as laudes, são 3 salmos. Um salmo, um cântico do Antigo Testamento, outro salmo. Mas o Salmo 50, que é o Miserere, toda sexta-feira a gente reza. E ali no Salmo 50, ele vai falando. Ele vai dizendo: pois tu não queres sacrifício e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é espírito contrito, coração contrito e esmagado a Deus, tu não desprezas. Não desprezas. E aí depois sim, faz o bem a Sião por seu favor, reconstruir as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, holocaustos e ofertas totais, e em teu altar se oferecerão novilhos. Então não é para parar de fazer, porque o povo fazia e tal, até o ano 70 faziam com aspersão de sangue, depois que destruíram o templo de Jerusalém, acabaram os sacrifícios com animais, os judeus, mas até então Deus aceitava, desde que o quê? Desde que não fosse só um sacrifício, assim, foi ali, matou. É mais ou menos assim, como a gente via nos filmes, assim, da máfia italiana, né? Principalmente, os caras iam na igreja, faziam uma bela oferta, mas lá estavam matando, assaltando o banco, fazendo um monte de coisa. Quer dizer, aquela oferta. Então essa é a segunda novidade de Deus. A primeira novidade é Ele mesmo, e a segunda novidade é que Deus quer o coração do homem. Deus quer o coração. Deus quer o homem todo. E aí, sacrosanto contigo. Item número 11, diz assim. Tem um slide que está escrito isso. Que o coração acompanhe as palavras, mas para que seja plena a eficácia da liturgia, é preciso que os fiéis aproximem-se dela com as melhores disposições interiores, que seu coração acompanhe sua voz e que cooperem com a graça do alto e não a recebam em vão. Uma vez, o professor, o padre Manuel Augusto Santos perguntou assim: tem o pessoal passando, a gente estava tendo cristologia com ele, lá na Aparecida. Tem a pessoa caminhando ali fora. Quem é que tem mais graça? Vocês que estão tendo aqui essa formação ou a pessoa lá da rua? Aí já dá aquele tumulto. Não, é igual, porque Deus ama todo mundo igual. Não. Deus ama a todos igualmente. Porém, aquelas pessoas, nós que estávamos ali tendo aula com o professor, nos formando, é claro que a gente estava muito mais agraciado do que alguém que está caminhando ali fora e não estou dizendo nem que está pecando, mas a pessoa não está ali no ambiente com a gente, entende?
A missa é a mesma coisa. Alguém que vem para uma missa de sétimo dia, que entra para a igreja só para a missa de sétimo dia, ela não vai aproveitar a missa como nós aproveitamos. Ela pode até cair sobre ela, mas ela não vai aproveitar e receber, e dentro do seu coração não vai ter o mesmo mover do Espírito que nós, que somos conscientes, que estamos aqui batalhando, que estamos aqui lutando, fazendo sacrifício, do que aquelas pessoas, entende? Isso não nos torna melhores ou piores, não é isso, é um fato. Isso é apenas um fato. Entende? Não é que agora nós somos mais santos, não é isso, mas a gente sabe o que está fazendo. Pelo menos deveria saber. A gente sabe o que a gente está vivenciando, o que nós estamos celebrando ali. E isso, óbvio, que nós vamos aproveitar mais. A gente vai sentar, vai prestar mais atenção na liturgia, porque sabe que ali Deus está falando. Atenção, leitores. Deus fala, parece óbvio, mas ele tem que alertar. Deus fala, o Cristo fala pelas leituras. O Cristo fala, nós emprestamos para o Senhor nossa boca, nossa voz, e é Ele quem fala. É Ele quem fala. É Ele quem fala nas leituras. Então não dá assim para a gente, chegar na última hora correndo, daqui a pouco é Meriba ou Meribá. Não, entende? Porque a gente vai estar prestando para Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. Pode passar, Giovanni. Nosso formador, Padre Henrique, acho que é o responsável pela liturgia da Arquidiocese, ele começou falando assim, umas normas litúrgicas, ele ensinou no passado. Daí um dos nossos irmãos que já é diácono disse assim, padre, mas o senhor vê, né? Tem o ideal, e ele esperou que pode ser assim, tem o real, quer dizer, tem o ideal, que é para ser feito, e tem o real, que é a realidade de cada comunidade. Ele disse assim, tem o ideal e o errado. Ou seja, você faz ou você está fazendo errado. Não tem meio termo, entende? Não tem meio termo. Então a nossa cultura, o nosso jeito brasileiro de fazer as coisas, às vezes, para a liturgia, para a Santa Missa, não dá certo. Não cabe. Então a gente precisa observar isso, começar a cuidar, com carinho, para que a gente consiga assim, fazer as coisas, como diz a Santa Mãe Igreja, por amor. Nós não vamos virar filhos da letra, nós queremos ser filhos do Espírito, mas é exatamente pelo Espírito, o Espírito de amor à Igreja, que nós queremos seguir aquilo que ela nos ensina. A busca por novidades. Aí eu peguei. Oi? Não, pode deixar, está aqui no. São Paulo já falava na carta a Timóteo, na segunda carta. São Paulo dizia assim, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, seguindo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres. Desviarão o ouvido da verdade, orientando-se para as fábulas. Por que eu digo aqui das novidades? Se você pegar um documento, eu não vou ver exatamente, não vou lembrar qual é o santo que escreveu. Escreveu para o imperador romano explicando o que os cristãos faziam. Isso no ano 135, século XX. Oi? São Justino, ele escreve para o imperador. Você pega esse documento e ali está, no século II, a estrutura básica da missa que nós temos hoje. No século II, nós estamos no século XXI, no ano 135. Você pega ali e você lê. As pessoas são acolhidas, depois alguém lê os escritos dos apóstolos, depois alguém comenta os escritos dos apóstolos, depois nós nos saudamos uns aos outros, depois eles trazem as ofertas do pão e tal, depois alguém reza sobre o pão e aí depois distribui o pão eucaristizado entre todos. Todas as partes da missa a gente já enxerga no século II, entende? A missa é assim como a gente celebra hoje desde sempre. Então,
Nós não temos autoridade. Aqui no livro diz assim: nenhum padre, nenhum bispo tem autoridade de acrescentar ou tirar qualquer coisa da liturgia. Então, o que nós temos que lutar? A gente quer novidade. A gente quer falar de um jeito diferente. Como é difícil a gente manter, por exemplo, o hino do Glória. Ele não pode mudar. O texto do hino do Glória não pode mudar. Você pode mudar o ritmo, você pode mudar a batida, você pode mudar como você canta, tá lá, acrescentar uma frase antes e depois, mas o texto do hino do Glória, ele é imutável. Não dá para cantar glória, glória, aleluia. No lugar do glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, Senhor Deus. Este é o glória que a igreja nos ensina e a gente reza há séculos. Há séculos. Mas a gente não quer, a gente quer coisa nova. Mas a igreja não é assim. Mais tarde a gente vai fazer, nós vamos estudar, tenho certeza, sobre a liturgia das horas, que vai ser obrigação de todo o ordenado, né, já é do padre, vai ser nossa e do César, a liturgia das horas. A liturgia das horas tem orações que você faz absolutamente todos os dias igual. Todos os dias igual. As completas ali, que é a última, é sempre, sabe, antífona, salvar-nos, Senhor, como velamos, guardar-nos como dormimos, a nossa mente vigia com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aí vem a oração de Simeão, deixai agora o nosso servo em paz. Depois, sabe, todas as noites, se reza isso. A gente decora, a gente aprende e a gente reza. Isso não vai mudar, porque a nossa igreja ela é assim. Por que isso? Porque não depende do nosso ânimo. Não depende do nosso sentimento. Entende? A igreja, ela existe para quem tem sentimento, para quem é. Como é que é? Os temperamentos. Para quem é colérico, para quem é sanguíneo, para quem é melancólico, fleumático. Ela é uma sabe, a liturgia é para todos os temperamentos. Então não tem como tu fazer um dia agora fecha os teus olhos. Ou então um santo que diz assim, né? Tem um cântico do santo. O santo também não pode mudar o santo. Não podemos cantar outra letra do santo. Está ali, é o mesmo do Apocalipse. Então essa vontade de mudança, vamos fazer diferente. A gente sabe, coisa linda quando a gente chega, a gente sabe o que vai ser dito e a gente reza. Quando a gente pode, a gente reza junto. Quando a gente não pode, a gente acompanha com o coração. Descobrir isso, entende? Descobrir isso na Santa Missa e na liturgia, descobrir este amor. Não é a repetição. E é muito engraçado que, por exemplo, o pessoal dos nossos irmãos das religiões orientais, eles têm os mantras. O mantra, tu tem que repetir 108 vezes o mantra, que é o top deles. 108 vezes. Eles repetem uma frasezinha, alguma coisa. 108 vezes. Não, mas aí também pode, porque a religião oriental que traz a paz, a harmonia, mas a gente vai repetir na missa o nosso glória, não, é chato, o terço é chato. Obrigado, meu filho. Então, assim, essa é a segunda luta. E a terceira, entender a realidade de Deus com a nossa natureza humana. Essa aqui, ela está intimamente ligada com o santo sacrifício da missa. Se nós conseguirmos batalhar, por quê? Principalmente por quê? Por causa do tempo. Nós somos presos ao tempo. Nós temos passado, presente, futuro, né? Vai ser, se nós estamos vivendo. Ainda ontem a formação é amanhã, quando nós chegarmos no domingo a formação foi ontem, né? Nós somos presos ao tempo. Deus não é preso ao tempo. Lembra quando Moisés pergunta na sarça ardente: eu preciso dizer quem é que está me enviando ao faraó? O que ele diz? Então diz assim: eu sou, me enviou. Está lá, Êxodo 3. Eu sou, me enviou. Deus é. Para ele não tem passado, presente, não tem para ele, entende? Então quando a gente chegar ali no mistério da missa, que nós vamos dizer ali exatamente o que é, aí a gente vai ver a dificuldade que nós temos de entender o que acontece de fato na missa por causa dessa prisão que a gente tem. E aí a gente precisa passar um pouco disso pelo Espírito Santo. Eu não atingi,
vou dizer para você, não atingir isso aí, não atingir. Isso aí é uma coisa de caminhada, mas a gente precisa, pelo menos intelectualmente, a nossa inteligência, nossa sabedoria precisa saber que algumas realidades de Deus, elas acontecem naquele momento. E a gente fica pensando, mas foi ontem, não foi, mas a cruz foi, mas atualiza, como é que atualiza acontecer? Não, mas ele vai ser crucificado de novo, não foi, entende? Esta luta, esta batalha a gente vai ter mesmo, sim, sempre, de conseguir entender a realidade de Deus, quando a gente fala assim, onipresente, olha só, a gente identifica Deus com essas três características, né? Onisciente, onipresente e onipotente. Só que o onipresente, ele não é com relação ao tempo, ele é com relação ao lugar, né? Deus é onipresente porque ele está em todos os lugares, é assim que a gente aprende. Mas Deus é onipresente porque Deus é sempre presença, é sempre atual, entende? Isso é difícil, tá? É difícil, mas quando chegar, a gente vai, pode passar aí, Evandro, por favor. Isso aqui eu já falei, estudar as coisas de Deus, amar mais, para servir mais para ficar mais próximo possível de Jesus. Para isso a gente estuda. Esse foi o caminho que eu fiz e convido vocês. A gente estuda para conhecer mais, e conhecendo amar servindo, e servindo ficar cada vez mais parecido com o Senhor. É para isso, não é para outra coisa. Não é para mostrar que sabe mais, não é para a gente virar o VAR da liturgia. Quer dizer, não é isso, não é isso. É para amar mais o Senhor. E amando mais o Senhor, nós vamos ter vontade de servir os nossos irmãos. Por isso que é importante conhecer. Quem quer trabalhar, por exemplo, com caridade, tem que ler a encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est. Tem que ler. Ali ele mostra, ele explica por tintim exatamente o que é a caridade, como ela deve ser vivida, de onde ela sai, para onde ela vai. É fantástico esse documento do Papa Bento XVI. Deus Caritas Est, Deus é caridade, Deus é amor. Então assim, sabe, a gente tem todos os recursos. Eu ainda trouxe aqui alguns livros, rapidinho. 2 livros com o mesmo nome, O Espírito da Liturgia, do Romano Guardini, que foi um Papa que participou do concílio. Logo depois, um outro bispo, com alguma sabedoria, um outro bispo que tem algum conhecimento de igreja, que gostou tanto do livro, que leu e publicou também um outro livro com o mesmo nome, Introdução ao Espírito da Liturgia, do cardeal Joseph Ratzinger, do Papa Bento XVI. Mas esses dois que eu não li ainda, mas está na lista, porque esses aqui são mais. Mas sabe, a liturgia tem coisas. E daqui a gente segue. Bom, rapidinho, tá? Nós, enquanto homens, o ser humano, sempre foi acostumado a prestar culto a Deus. Sempre prestou culto à divindade. E aqui eu não estou falando do povo de Deus, estou falando de outros povos. Rapidinho, só. Entende? Você olha ali dos incas, os astecas, os maias, os assírios, todos eles prestavam culto, ou era com danças, ou era com música, ou era com sacrifícios, mas eles prestavam culto às suas divindades. O povo de Israel, ele olha e ele também começa a prestar culto. E aqui a gente já começa a ver o grande amor de Deus. Deus não diz assim, não, faz o seguinte, aquilo ali era para outros deuses. Aquilo ali é para outro Deus, para mim é diferente. Não. E Deus aceita. O povo de Israel olha como é que faz e começa a fazer assim para Deus. Se você olha no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 10, e eu sei esse bem de cor, porque a gente usa muito nas pregações de Jesus, do Senhorio de Jesus, ali está escrito, não imite as nações pagãs que fazem, que consultam os mortos, que tem os adivinhos, que fazem seu filho passar pelo fogo e tal. Por quê? Porque o povo de Israel olhava e queria fazer igual. E aí Deus vai educando.
E aí o amor de Deus está exatamente aí. Por isso que eu digo que a gente conhece e começa a amar mais. Exatamente aí está o amor de Deus. Ele vê como é que a gente faz, ele não joga tudo fora, ele pega e diz, não, tudo bem, eu aceito o teu jeito de fazer. Porém, ele faz sempre com uma diferença. Ele muda, ele coloca o quê? O jeito dele. Caim e Abel, capítulo 1 do Gênesis, a criação. Capítulo 2 do Gênesis, a criação do homem. No finalzinho do capítulo 1 ali, já tem um relato da criação do homem, no início, mais especificado no capítulo 2. Capítulo 3, o pecado original e todas as consequências. Capítulo 4, nasce Caim e Abel. E aí o que eles vão fazer? Por que Caim mata Abel? Caim mata Abel porque Deus se agradou da oferta de Caim, de Abel, e não se agradou da de Caim. Tá, beleza, tranquilo. Só que se você pega nos três capítulos do Gênesis, em nenhum momento ali está pedindo que seja feita oferenda para Deus. Nenhum deles fala isso. De onde é que vem? Eles estão vendo, entende? Eles estão vendo. E eles vão lá e fazem a sua oferenda para Deus. E Deus aceitou a de Abel, não aceitou a de Caim, tá? Noé, mesma coisa. Noé, Deus se dignou, não gostei mais dessa humanidade, mandar o dilúvio, pegou um animal de cada espécie da água, tudo. Noé desce, ele erige um altar para o Senhor e ali oferta dos animais puros e das aves puras. E aí é muito lindo que tem versículo que diz assim: Deus se agrada do odor agradável, daquele odor do holocausto. E aí ele diz assim: não destruirei mais o ouro, porque o homem é mau desde a sua infância. Cara, Deus... Bom, ainda não sou diácono, tá? Nem o César. Nós estamos nessa caminhada rumo ao diaconato. No dia 22, no mês que vem, há menos de um mês, nós receberemos o leitorato, o ministério do leitorato. Nós seremos instituídos pelo bispo, a gente não sabe ainda qual virá, mas receberemos do bispo o ministério de leitor. Aí no final do ano ou no início do ano que vem, a gente recebe do bispo o ministério de acólito. E aí para o segundo semestre do ano que vem, aí sim a ordenação diaconal. E do César, se Deus quiser, aqui na paróquia. Se Deus quiser, a paróquia já renovada, tudo, né? Um espetáculo. Mas por enquanto ainda não, nem a partir do acolitato, depois que a gente recebe o ministério do acolitato, a gente pode ser chamado de pró-diácono. Mas depois do segundo ministério, do leitor ainda não. Então nós somos ainda candidatos a diaconato, tá? E eu quero dizer para vocês, assim, de verdade, assim, fundo do coração, é uma alegria muito grande, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, pelo tema, pelo assunto, mas poder partilhar com vocês. Eu nasci nessa comunidade, na paróquia São Martinho, nasci para Deus aqui nessa comunidade em 89. Eu vim para cá com 17 anos, já tinha sido batizado aqui pelo padre Ladislau, que morava pertinho da Irene, ali na Tamandaré. E aí começa a caminhada assim, e agora eu tenho a alegria de partilhar com vocês algumas coisas que nós recebemos no diaconato, também algumas coisas que eu procurei, por interesse assim, meu, também conversei com o padre Miguel, e partilhar com vocês que são os meus irmãos de fé, meus irmãos de caminhada, para nós caminharmos juntos, para nós vivermos realmente a mesma fé, participarmos do santo sacrifício da missa com o mesmo espírito e principalmente com a mesma consciência. Principalmente com a mesma consciência. Para preparar esse momento, eu li, e aí já fica... Na verdade, esse momento começa com a Alda me convidando para falar sobre a missa no encontro da liturgia, depois abriu para o MESC, depois que eu conversei com o padre achou que a gente devia convidar todas as pastorais. Então, algumas coisas eu foquei assim, bem para a liturgia. Então, eu li, passo para vocês assim, principalmente como tema, esse documento chamado Sacrosanto Concílio. Ele foi o primeiro documento que a Igreja publicou no Concílio Vaticano II. Qual é o documento mais importante do nosso país? É a Constituição.
Os documentos, foram 4 que saíram do Concílio Vaticano II, são constituições. Então, eles são os documentos que regem a nossa fé. E o primeiro foi esse aqui. E ele, no nome ele já diz, Constituição Sacrosanto Contínuo sobre a Sagrada Liturgia. Esse aqui foi o documento que determinou que as missas não seriam mais em latim, seria na língua vernácula, e ele vai determinando outras coisas. Então, assim, nós precisamos ler, a gente precisa estudar. Precisamos estudar. A primeira coisa que eu gostaria que ficasse no nosso coração de fiel católico é que nós precisamos estudar a nossa fé. Precisamos conhecer a nossa fé. Eu posso dizer para você sem medo, sem nenhum medo, eu nasci de novo, eu realmente tive um novo nascimento quando eu comecei a fazer curso preparatório para ministro extraordinário. Eu já tinha, isso foi 2021, se eu não me engano, eu já tinha ali em 89, mais de 30 anos de caminhada, e eu fui ver ali coisas que eu fiquei com vergonha que eu não sabia. Eu fiquei com vergonha, eu não acredito que eu não sei isso. Eu não estou acreditando que eu passei 30 anos indo à missa e participando e tal, e não sei como é que funciona isso. E não é, e simplesmente assim, não é apenas o saber pelo saber. É que, depois, ainda não precisa passar, Giovanni, mas a gente tem muito assim aquela questão, tu começa a conhecer, tu perde a fé, tu faz teologia, tu perde a fé. Eu estou terminando a teologia na Uninter, esse primeiro semestre vou me formar, mas ao contrário, quanto mais você conhece, mais você ama. Então eu coloquei assim para mim, ali no meu conhecer para amar mais. A gente conhece para amar mais. Quanto mais a gente conhece a nossa igreja, quanto mais a gente conhece os nossos documentos, quanto mais a gente conhece a nossa história de igreja, mais a gente se apaixona por ela. A gente se apaixona pela igreja. Porque as pessoas que saem, elas não saem pela doutrina, entende? Elas saem pela prática mal feita de algum padre, de algum catequista, de muitos fiéis, que são de missa diária e têm comportamentos que não deveriam ter, e as pessoas se afastam, mas não se afastam pela doutrina. Entende? Elas não se afastam porque deixam de acreditar na Eucaristia. Isso vai acontecer depois, para de ir na missa, para de ir, vai acontecer, daí perde a fé, daí joga tudo, né? E se vem um protestante e pega, bom, daí perde Nossa Senhora, perde o Papa, perde tudo. Mas não sai por causa disso. Você dificilmente vai encontrar alguém que diga, eu saí porque eu descobri numa inspiração que Jesus não está presente na Eucaristia. Ninguém vai sair, entende? Ninguém vai sair. Sai pela má prática da nossa fé. Mas quando a gente conhece, a gente mergulha de verdade, a gente se apaixona, sabe? Cada vez mais. E eu tive assim, eu chamo para a minha vida de uma reconversão quando eu comecei a estudar de verdade, mergulhar de verdade nos documentos da igreja e na doutrina da Santa Mãe Igreja. E é maravilhoso, maravilhoso. A gente enxerga, e eu vou fazer uma caminhada rápida assim com vocês até a gente chegar na Santa Missa, mas a gente enxerga o grande amor de Deus por nós. O grande amor de Deus. Como Deus nos ama, ama a humanidade inteira e vai nos conduzindo. E quando você começa a estudar a história, você vê que como Deus já conduzia desde ali. Nós tivemos semana passada Cristologia, e ainda falei com o padre no final, padre, olha o que evoluiu a ciência humana, a comunicação, a tecnologia, olha como nós tivemos evoluções nos carros, né, no transporte, tudo, quanta coisa evoluiu. E nós estávamos naquele dia ali estudando o Concílio de Éfeso, que foi feito em 431, no século V. Sabe o que significa isso? Significa que lá no século V, o Espírito Santo já tinha mostrado uma verdade que a igreja ia estudar o resto da vida, não vai mudar. Então, o Espírito de Deus, o amor de Deus, ele não espera que a gente, não esperou que a gente amadurecesse assim, em algumas áreas para mostrar aquilo que é verdade, porque ele cuida da sua igreja. Ele cuida da sua igreja. E a gente vai enxergando isso, assim, e a gente vai se apaixonando cada vez mais. Eu estou vivendo isso. Estou vivendo isso de verdade. E estou tendo a oportunidade de partilhar com vocês
e deixar no coração de vocês esse espírito de estudar, buscar e amar mais. Então, esse aqui é o primeiro documento do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio. Você vai ler coisas aqui que a gente deveria estar fazendo que a gente não faz. Só um detalhe, por exemplo, aqui diz assim, podem usar a língua vernácula, mas não se exclua totalmente o latim da celebração. A gente não tem mais quase nada de latim. Então, assim, tem algumas coisas que a nossa igreja do Brasil tem permissão para fazer, outras, mas a gente pode acrescentar. Nada nos impede. Então, são coisas que a gente vai aprender. Quando o Papa João Paulo fez 25 anos de pontificado, ele deu de presente para a igreja esta carta encíclica, Eclésia de Eucaristia, aos bispos, sobre a Eucaristia na sua relação com a igreja. Eclésia de Eucaristia, Papa João Paulo II. E aqui é uma carta. A gente lê e é muito lindo assim, porque é um pai escrevendo uma carta aos filhos. Daí ele conta assim, com todo o seu amor de pai. Tem momentos que ele dá o seu testemunho, nas tantas missas que eu celebrei, foi assim, foi assado, e ele vai contando. E aqui ele diz assim, eu vou pedir para que seja publicada uma instrução sobre alguns problemas que acontecem na celebração da Eucaristia. E 2 anos depois foi publicado este documento, essa instrução, Redemptione Sacramento, sobre alguns aspectos que se deve observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia. Esses 3 documentos aqui, Sacrosanto Concílio, Eclésia de Eucaristia e Redemptione Sacramento, foram os que eu li assim, mais profundamente para preparar esse momento aqui com vocês. E aí a gente vai lendo e a gente vai vendo assim, mas isso aqui a gente pode fazer, a gente não faz. Isso aqui a gente faz e não era para fazer. Então assim, a gente vai olhando e nós temos um sacerdote eucarístico. Nós já tivemos, o Padre Ladislau é um padre muito eucarístico, por isso que ele é filho do Padre Ladislau, um padre muito eucarístico, e principalmente um padre de missa, de celebração eucarística. Então assim, se nós chegarmos conversando com o padre e explicando, padre, podemos fazer assim e tal, a gente pode fazer incluir algumas coisas, deixar de fazer outras, para a gente seguir os documentos. E por que a gente segue? Depois vocês vão ver, tem uma lâmina, um slide que está escrito que eles disseram assim, o padre que celebra bem a Eucaristia e a comunidade que junto com esse padre busca seguir as normas, demonstram de maneira silenciosa, mas de forma expressa, o seu amor à igreja. Eu fico muito impressionado que às vezes a gente deixa de seguir alguma norma, alguma orientação da igreja, como se fosse assim, Deus não vai olhar, Deus não cuida, Deus não está cuidando dessas coisinhas e tal. Só que nós esquecemos, a gente esquece que para Pedro foi dito assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A nossa mãe igreja tem o depósito da fé e ela tem a autoridade de dizer para nós como a gente deve celebrar. Sob o risco de nós abrindo mão daquilo ali, nós estamos demonstrando não somente a nossa falta de conhecimento, muitas vezes o nosso desleixo, mas a nossa falta de respeito com a nossa mãe igreja. E talvez a nossa igreja, nossa religião católica, ela esteja assim, seja tão mal vista, muito por causa disso. Se alguém fala que por exemplo, muçulmano, tem que rezar 5 vezes, pega o seu tapetinho, vai lá, todo mundo Eu nunca vou esquecer, cara, na final da Libertadores, que o Inter ganhou contra o São Paulo, tem uma foto, os caras indo para o jogo, e aí os torcedores, os amigos, eles fazem uma roda e protegem quem? Um amigo deles, que era o quê? Muçulmano. O cara no pátio do Beira-Rio bota o tapetinho, vira para a Meca, e os caras tudo em volta protegendo ele, cuidando dele, porque ele é muçulmano e ele tem os seus horários para fazer a sua oração. E nós, também é católico, né?
Católico pode, né? Pode. É, católico, tá liberado. Ah, nós temos que rezar o terço da misericórdia. Não, mas reza as 4, reza as 5. Deus está vendo, Deus, sabe? Esse cuidado, sabe? Esse amor que nós perdemos, assim, nós perdemos. E nós fomos passando, sabe? A gente foi passando e a gente vai perdendo, entre aspas, assim, o respeito. Eu acho muito interessante, às vezes, a gente vê lá nos deputados, a bancada evangélica está lutando pelo não sei o quê. Então, aí quer dizer, tem a bancada evangélica e os outros todos são católicos, batizados, envolvidos em esquemas e tal, entende? Sabe, você é católico ou não católico, assim, é católico de ver jeito. Então, assim, nós estamos aqui reunidos e eu digo, estou muito feliz, e vocês, e vou falar para vocês assim como um povo de igreja, como a gente fala lá no diaconato, igrejeiro, povo de missa, povo de ministério, para que a gente cresça na fé, cresça com amor, mas cresça na fé. Nós temos 3, então esses 3 aqui, tá? Depois eu vou mandar esse material aqui nos grupos, tá? Aí vocês não precisam se preocupar em copiar agora. Pode passar, Giovanni. Nós temos 3 dificuldades, tá? 3 dificuldades. Eu vou falar para vocês rapidinho, vocês vão ver durante esse momento, e são o grande momento, o ápice da Santa Missa, é quando o sacerdote, já na presença de Jesus, ele pega o pão, se tem diácono pega o cálice, e olha a oração que ele faz, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A quem? A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. E aí o povo responde, amém. Esse é o ponto maior, porque ali é o oferecimento do Cristo vivo ao Pai na unidade do Espírito Santo. Ali é o ápice da missa. Jesus se faz presente para isso, para ser oferecido ao Pai como vítima expiatória dos nossos pecados. Ele oferece. E é o sacerdote que está fazendo por nós. Como era no Antigo Testamento, o sacerdote fazia pelo povo. Ele está fazendo por nós. Então a gente assiste, não reza junto, as mãozinhas postas, uma mão para baixo, uma mão no mão, mas não fala assim com a mão, a gente não faz nada, porque ali é o sacerdote que está fazendo com o Senhor, que já está ali, grande ofertório ao Pai do Cristo. Então, vamos pedir a intercessão da Santíssima Virgem. E eu vou concluir, porque isso aqui não é coisa minha, né? Papa João Paulo II, no último capítulo da Eclésia de Eucaristia, ele fala de Nossa Senhora. E aí eu vou concluir dizendo que a gente deve pedir para ela intercessão. E o Papa faz uma analogia maravilhosa, fantástica, e vou passar para vocês. O Papa diz assim: o amém que a gente dá para receber a Eucaristia, ele é similar ao faça-se, ao fiat de Nossa Senhora. Por quê? Quando Nossa Senhora disse, faça-se em mim, segundo a tua palavra, o que aconteceu? Cristo total, corpo, sangue, alma e divindade, vem habitar materialmente, fisicamente dentro, no ventre materno e puríssimo de Nossa Senhora. Não é assim? Quando a gente diz o amém, o mesmo Cristo total, corpo, sangue, alma, divindade, vem habitar dentro de nós, como fez com a Santíssima Virgem. Então ela sabe. Se tem alguém que entende de sacrifício, é a Nossa Senhora. Abraão foi poupado de ver o seu filho morto pelas suas mãos. A Santíssima Virgem não. Ela viu, bem pertinho. Então ela sabe. Pode falar, Cris. Eu estava escutando, né, Jesus, quando
subiu o monte, ficou 40 dias jejuando, se preparando para esse sacrifício, para viver esse sacrifício. E o sacerdote, quando ele entra para a sacristia, para se preparar para o sacrifício, seriam esses 40 dias, né? E então, como é importante esse momento que o sacerdote entra para a sacristia, é o preparo dele para o sacrifício, né? Também como é rico, como é importante a gente esse tempo. Na verdade, Cris, essa preparação deveria ser nossa. Também. A gente, por isso que eu digo, a gente vai explicando assim, e daqui a pouco eu penso, a Santa Missa, eu não posso chegar, a missa é 6h30, eu chegar às 6h33, entende? Porque eu estou indo para o sacrifício do Senhor, aquilo que vai me alimentar. Então, qual seria o ideal? A gente chegar antes. Qual seria o ideal? Os nossos irmãos da música estarem ali 20, 30, 15, 20 minutos antes afinando e depois os leitores, espírito de oração, os leitores passando 15, 20 minutos antes. Que a nossa igreja nova, com a graça de Deus, vai ter um canto gregoriano preparando, um silêncio de preparação, porque nós estamos indo aonde? No Calvário do Senhor. No Calvário de Jesus. Aí, Cris, isso é desnecessário, entende? Porque a gente vai estar se preparando, a gente não vai incomodar o Padre, porque a gente já preparou, porque a gente já chegou antes. Nós, os ministros, se vai ser nós que vamos preparar, se somos nós que vamos preparar, a gente chega antes. Se tem acólito, é o acólito. Nós somos ministros para a distribuição da Eucaristia. A gente não é colorinho nem acólito. Se tem colorinho e tem acólito, eu estava conversando com o padre, e até foi orientado para falar assim, que o ministro não é nem para ficar ali em cima, é para a gente ficar nos bancos junto com a liturgia. Deixa ali o acólito e a colorinha, que eles estão ali exatamente para isso. Pode falar, Carlos, por favor. Eu só queria acrescentar o que a Cris falou. Talvez você não tenha entendido, mas eu acho que ou eu entendi errado o que a Cris quis falar, ou ela foi educada para não dizer o que ela pensou. O que ela quis dizer é que nós deveríamos respeitar o momento que o padre entra para se preparar para a celebração da palavra, e geralmente é o que não acontece. As pessoas não deixam o padre se preparar na nossa comunidade. Sandro, eu quero que tu coloque para nós as vênias, que eu vejo todo mundo baixar a cabeça e levantar a cabeça em horas que não deve. Eu quero que tu diga para nós a hora que a gente deve dizer o cordeiro, tá? Cordeiro de Deus, que o pessoal tem gente que faz errado. A hora que a gente tem que tirar as coisinhas ali das ofertas, que tem uma oração para isso antes, daí a gente pega e tira a urna. E o abraço da paz, que também não se deve estar abraçando todo mundo. Então, assim, são coisas práticas que eu gostaria que tu falasse para nós. Vamos para as mais fáceis, né? O abraço da paz. Na verdade, não é um abraço de paz. Não é um abraço. É um desejar a paz para quem está perto, tá? Para quem está. Se tem gente do teu lado e tal, assim. Claro, como a gente conversou com o padre, isso não pode ser uma mudança assim, sabe? A partir de agora a pessoa vai te dar a mão e tu sabe? Não é, sabe? Não é isso. Porque a gente tem, são 50 anos de paróquia. Se vocês olharem o meu casamento, meu Deus do céu, a gente subiu ali junto com o padre para rezar para nós, todo mundo de mão dada lá em cima do presbitério. A gente fazia isso. Sim. Né? O padre Ladislau era assim. Nós fazíamos